A bala perfurou o ar noturno de Lisboa como um sussurro de traição, e João sentiu o coração parar ao ver o sangue escorrer pelo braço de Miguel, seu melhor amigo desde a infância, caído no chão úmido do beco atrás do café. Não foi acidente, murmurou Sofia, a garçonete de olhos afiados que servira as últimas taças de vinho, enquanto ligava para a ambulância com mãos trêmulas. Eu vi o homem na sombra, João, ele veio por você, não por ele. No dia seguinte, enquanto o sol de outono filtrava pelas janelas altas do palacete no Chiado, um toque insistente na campainha ecoou como um eco do pesadelo da noite anterior. João, ainda com as mangas da camisa manchadas de sangue seco, abriu a porta para um estranho de olhos verdes penetrantes, que se apresentou como Rafael, o irmão perdido de Miguel, com uma voz rouca que carregava o peso de segredos enterrados há anos. Eu sei o que aconteceu no beco, disse ele, sem preâmbulos, o olhar fixo como se pudesse ler a alma de João. E eu vim para impedir que o passado nos destrua a todos. João recuou um passo, o ar da sala de estar subitamente pesado com o cheiro de jasmim do jardim lá fora, misturado ao perfume sutil de sândalo que emanava do visitante. Rafael era alto, com ombros largos moldados por anos de trabalho braçal em vinhas do Douro, e uma cicatriz fina na bochecha que contava histórias que João não queria ouvir ainda. Como você sabe sobre o beco? A polícia nem chegou a conclusões. A voz de João saiu mais fraca do que pretendia, e quando a exaustão de uma noite em claro no hospital, onde Miguel lutava contra a eficiência com um sorriso teimoso nos lábios pálidos. Rafael entrou sem ser convidado, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma sentença. Porque eu o vi. O atirador não era um ladrão aleatório, era alguém que Miguel deveu favores no submundo de Lisboa. E você, João, é o alvo principal porque ele usou seu nome para encobrir dívidas. Ele se sentou no sofá de veludo verde, as mãos entrelaçadas como se rezasse por paciência. João sentiu um arrepio, ele, o herdeiro de uma fortuna em vinhos e imóveis que transformara a família de classe média em elite, sempre viver à sombra de segredos que Miguel, seu confidente gay assumido desde os 18, jurara proteger. Mas agora, com o amigo à beira da morte, as rachaduras na fachada perfeita de João começavam a se abrir. Sofia havia sido clara na noite anterior, antes de os paramédicos levarem Miguel, ele está envolvido com gente perigosa, João. Aqueles olhares no café não eram coincidência. Fuja enquanto pode. Ela, com seus cabelos pretos curtos e piercing no nariz que desafiava as normas conservadoras do bairro, era mais do que uma garçonete, era a confidente de ambos, uma lésbica que navegava as noites de Lisboa com a graça de quem sobrevivera a rejeições familiares. João a ouvira, mas o pânico o paralisara. Agora, Rafael, com sua presença magnética, forçava-o a confrontar a verdade. O mundo que construíra, cheio de festas glamourosas e negócios discretos, era uma ilusão frágil. Prove, disse João, cruzando os braços para esconder o tremor. Rafael tirou do bolso interno do casaco uma foto amassada, Miguel, mais jovem, ao lado de um homem de rosto duro em um cassino ribeirinho do Porto, com pilhas de fichas e olhares cúmplices. Isso é de 5 anos atrás. Ele me contou tudo antes de eu partir para o Brasil. Eu voltei porque soube do tiro pelo noticiário. E porque Miguel me pediu, em uma carta, que protegesse você. Os olhos de Rafael se suavizaram por um instante, revelando uma dor que João reconheceu, a dor de amores não ditos, de identidades escondidas em uma sociedade portuguesa ainda marcada por sussurros e olhares enviesados. João pegou a foto, os dedos roçando os de Rafael acidentalmente, e um calor inesperado subiu por seu braço. Ele sempre soubera de sua atração por homens, mas a negava em público, casado com a imagem do solteiro bem-sucedido, frequentando eventos onde o vinho fluía e as conversas evitavam o pessoal. Miguel fora seu escudo, o amigo que furtava abertamente para desviar atenções, mas agora, com Rafael ali, algo se agitava, uma curiosidade misturada a medo, como o primeiro gol de um Porto envelhecido, doce e perigoso. Enquanto o dia avançava, Rafael insistiu em ficar, alegando que o atirador poderia voltar. Eles caminharam pelo jardim interno, onde oliveiras antigas sussurravam com o vento do Tejo, e João contou fragmentos de sua vida, a pressão do pai falecido para manter o legado imaculado, as noites solitárias em hotéis de luxo em Madrid ou Paris, fingindo risos em jantares de gala. Rafael ouvia, assentindo, sua própria história emergindo aos poucos, filho de um vinicultor conservador no Douro, ele fugira para o Rio após um romance proibido com um pescador local, que terminara em escândalo e exílio autoimposto. Eu aprendi a amar no silêncio, disse ele, colhendo uma flor de laranjeira e girando-a entre os dedos. Mas o silêncio mata devagar. A tarde se transformou em crepúsculo quando o telefone tocou, Sofia, do hospital. Miguel acordou. Ele quer ver você, e mencionou um irmão. Cuidado, João. Há mais nessa história do que dívidas. O tom dela era urgente, carregado de uma afetuosidade protetora que João apreciava, lembrando de como ela o defendera uma vez, em uma festa, de um investidor homofóbico que zombava de amigos como Miguel.
Rafael observou a ligação, o maxilar tenso. Vamos agora, disse ele, e pela primeira vez, João não questionou, permitiu que o estranho tomasse as rédeas, sentindo uma faísca de confiança que o aterrorizava. No Hospital de Santa Maria, o cheiro de antisséptico misturava-se ao aroma de café forte das máquinas de venda automática. Miguel, pálido contra os lençóis brancos, sorriu fracamente ao ver João. Desculpa pelo drama, irmão. Eu baguncei tudo. Seus olhos, castanhos e cansados, desviaram para Rafael. Você veio. Graças a Deus. Um abraço breve, carregado de história familiar não resolvida. Rafael era o irmão mais velho que Miguel idolatrara, o que partira deixando um vácuo de proteção. Enquanto Miguel adormecia novamente, medicado, Rafael puxou João para o corredor. Ele confessou em uma ligação para mim, antes do tiro. As dívidas eram para bancar uma clínica de apoio a jovens LGBTQ+, no Bairro Alto, um sonho nosso, de quando éramos garotos. Mas o credor, um tal de Vítor, descobriu que eu estava de volta e usou isso para chantagear. João sentiu o chão tremer, ele financiara projetos semelhantes anonimamente, mas nunca imaginara Miguel arriscando tanto. Por que não me pediu ajuda abertamente? A voz de João quebrou, revelando a ferida de ser mantido à margem, como se seu amor por Miguel, platônico, mas profundo, fosse frágil demais para carregar pesos. Rafael tocou seu ombro, o gesto firme e reconfortante. Porque ele te ama demais para te arrastar para a lama. E porque Vítor sabe do seu segredo, o que você esconde até de si mesmo. As palavras pairaram como uma acusação gentil, e João recuou, o coração acelerado. Como Vítor poderia saber? As noites em que ele observava homens em bares discretos do cais do Sodré, nunca tocando, apenas ansiando. O pânico subiu, misturado a uma atração crescente por Rafael, cujos olhos pareciam entender sem julgar. Eles saíram para a noite lisboeta, as luzes do aqueduto das águas livres piscando ao longe como estrelas caídas. Sofia os esperava em uma tasca próxima, com 3 copos de ginginha já servidos. Eu avisei, disse ela, erguendo dela em um brinde irônico. Mas agora, com o irmão bonito aqui, talvez as coisas melhorem. Seu riso era leve, mas os olhos escuros carregavam preocupação. Ela, que perdera a irmã para a rejeição familiar por ser lésbica, via em João um reflexo de suas próprias batalhas. A conversa fluiu para confidências. Rafael falou de sua vida no Brasil, onde encontrara comunidades acolhedoras em São Paulo, mas voltara por lealdade a Miguel. João, embriagado pelo licor doce, admitiu pela primeira vez em voz alta: eu tenho medo de ser quem sou. Em Lisboa, o dinheiro compra silêncio, mas não paz. A meia-noite trouxe o primeiro golpe, uma mensagem anônima no celular de João, uma foto dele e Rafael no jardim, tirada de longe, com a legenda: o próximo tiro é seu, se não pagar. O pânico coletivo os uniu. Sofia jurou investigar seus contatos no Bairro Alto, enquanto Rafael propunha confrontar Vítor em seu covil no Alfama. João, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior, uma teia de lealdades que transcendia o sangue e o dinheiro, tecida por corações partidos e amores não ditos. A manhã seguinte amanheceu com uma neblina úmida sobre o Tejo, como se Lisboa conspirasse para ocultar segredos. João acordou no sofá da sala, com Rafael dormindo no chão ao lado, enrolado em um cobertor improvisado, um gesto de vigilância que o tocara profundamente na noite anterior. O visitante misterioso não era mais um estranho, sua respiração ritmada, o modo como os raios de sol dançavam em seus cabelos auburn, evocavam uma intimidade que João evitara por anos. Ele se levantou devagar, preparando café forte na cozinha de azulejos pintados à mão, herança da avó que contara histórias de fados e revoluções. Quando Rafael acordou, esfregando os olhos, o silêncio entre eles era carregado de possibilidades não exploradas. Sonhei com o Douro, murmurou ele, aceitando a xícara fumegante. Com vinhas infinitas e noites onde o rio reflete as estrelas. Lá, eu era livre, até que o amor me traiu. João sentou-se à mesa de carvalho, os dedos traçando o padrão do tampo. Traição. Conte-me. Era um convite arriscado, mas necessário. Após a ameaça da noite, as barreiras caíam como folhas de outono. Rafael hesitou, o vapor do café subindo como fantasmas. O pescador se chamava Carlos. Nós nos encontramos nas margens do Douro, durante as colheitas. Ele era casado, com filhos, mas jurou que me amava mais que a família. Quando o pai dele descobriu, um homem devoto, daqueles que ainda reza o terço toda a noite, ele negou tudo, me chamou de tentação do diabo. Eu fugi para o Brasil com o coração em pedaços, jurando nunca mais confiar. Sua voz era um rio calmo, mas por baixo corria uma correnteza de dor. João sentiu uma pontada de empatia. Ele próprio carregava cicatrizes semelhantes, de um flerte breve em Oxford, durante os estudos, abortado por medo do escândalo familiar. Eu entendo, disse João baixinho.
Meu pai me ensinou que amor é herança, não paixão. Quando Miguel saiu do armário, eu o apoiei em silêncio, mas me escondi atrás de negócios e festas vazias. Os olhos de Rafael se encontraram aos dele, e por um momento, o ar crepitou com o não dito, uma atração mútua, sutil como o aroma do café, mas intensa como o sol que agora banhava a cozinha. Antes que pudessem aprofundar, o telefone vibrou. Sofia. Vítor está no cassino do Estoril hoje. Eu tenho um contato lá, uma barwoman que deve favores. Vamos. O Estoril, com suas palmeiras balançando ao vento atlântico e o cassino Art Deco que cheirava a história e apostas perdidas, era o playground dos ricos de Portugal. João dirigiu o Mercedes conversível pela marginal, o mar à esquerda rugindo como um aviso. Rafael, no banco do passageiro, apontava Marcos. Ali, Salazar passeava, sonhando com impérios que desmoronaram. Sua voz carregava um tom irônico, reflexo de uma nação que abraçara a democracia mas ainda lutava com preconceitos velados contra os diferentes, como os jornais conservadores rotulavam a comunidade LGBTQ+. No cassino, o ar era espesso com fumaça de charutos e o tilintar de fichas. Sofia os esperava no bar, vestida com um blazer chique que escondia sua tatuagem de arco-íris no pulso, um símbolo de resistência que ela exibira uma vez, em uma marcha do orgulho, ganhando olhares de admiração e ódio. Ele está na mesa de póquer, com 2 capangas. Cuidado, Vítor é charmoso, mas venenoso como uma cobra de milho. Ela deslizou um copo de porto para João, um gesto maternal em meio ao caos. Eles se aproximaram devagar, misturando-se à multidão de ternos caros e joias reluzentes. Vítor era um homem de meia-idade, com cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso que não alcançava os olhos frios. Quando João se sentou à mesa, fingindo interesse no jogo, Vítor ergueu uma sobrancelha. O milionário em pessoa. O que o traz ao meu humilde inferno? A voz era avultada, mas o tom carregava ameaça. Negócios, respondeu João, jogando fichas com mãos firmes. Rafael ficou para trás, observando como um guardião silencioso, enquanto Sofia circulava pelo bar, coltando sussurros. A partida se desenrolou tensa, cartas virando como páginas de um destino incerto. Vítor inclinou-se, sussurrando, seu amigo Miguel deve 200.000, pague, e esqueça o beco. Ou eu conto à imprensa sobre suas preferências noturnas. O golpe foi baixo, explorando o medo mais profundo de João, o escândalo que poderia derrubar seu império, em uma sociedade onde, apesar das leis progressistas, o estigma persistia em salas de conselho e famílias tradicionais. João sentiu o sangue gelar, mas ergueu o olhar, encontrando o de Rafael através da sala. Ali, na troca de um olhar, veio força, não mais sozinho. Eu pago, disse ele calmamente, mas com condições. Você some da vida de Miguel, e eu financio sua clínica, anonimamente. Vítor riu, uma gargalhada falsa. Você acha que é tão simples? Seu irmão, aqui, ele acenou para Rafael, é o verdadeiro problema. Ele matou meu parceiro anos atrás, no Douro. A acusação caiu como uma granada, e Rafael avançou, o rosto pálido. Mentira. Foi acidente, Carlos caiu bêbado, e você encobriu para lucrar com as terras. O caos irrompeu, seguranças se aproximando, fichas voando, Sofia puxando João para fora enquanto Rafael confrontava Vítor com punhos cerrados. No estacionamento, sob a chuva fina que começava a cair, Rafael desabou contra o carro, lágrimas misturando-se à água. É verdade sobre o acidente. Eu amava Carlos, mas ele me traiu com Vítor. Quando confrontei, houve briga, e ele escorregou. Vítor me culpou, me forçou a fugir. João o abraçou impulsivamente, o corpo de Rafael tenso contra o seu, o cheiro de sal e chuva preenchendo o ar. Você não está sozinho agora, murmurou João, sentindo o coração bater em uníssono com o dele. O primeiro passo é uma dança perigosa de confiança e desejo. De volta a Lisboa, a noite trouxe mais sombras, uma ligação de Miguel, fraco mas urgente. Vítor ligou para o hospital. Ele sabe sobre Rafael, e sobre você, João. Ele vai usar isso para nos destruir. A voz de Miguel tremia, revelando camadas de culpa por ter arrastado o amigo para seu sonho de uma clínica segura para jovens que era, fugindo de lares hostis. João desligou, virando-se para Rafael, que preparava sanduíches na cozinha como se o mundo não estivesse desabando. Nós enfrentamos isso juntos, disse ele, e pela primeira vez, as palavras soaram como uma promessa, não só de sobrevivência, mas de algo mais profundo, um amor nascendo das cinzas da traição. Sofia chegou pouco depois, com notícias de seu contato. Vítor planejava uma emboscada no Bairro Alto, durante a próxima noite de fado. É onde a comunidade se reúne, ele quer nos expor publicamente, transformar nosso medo em espetáculo. Seus olhos brilhavam com determinação, ela,
que organizara eventos secretos para lésbicas em caves escondidas, não recuaria. O trio planejou, João usaria sua influência para atrair Vítor, Rafael confrontaria o passado, e Sofia reuniria aliados da cena underground. Mas no fundo, João temia não o confronto físico, mas o emocional, revelar seu coração para Rafael, arriscando rejeição em meio ao caos. Enquanto a chuva batia nas janelas, Rafael se aproximou, tocando a mão de João. Obrigado por acreditar em mim. O toque era elétrico, um fio invisível ligando-os. João sorriu, fraco mas genuíno. Acreditar é o que nos salva. E naquela quietude, antes da tempestade, o primeiro beijo quase aconteceu, interrompido pelo toque do telefone, um lembrete cruel de que o amor, em Lisboa, sempre vinha com preço. O bairro alto pulsava com vida noturna, as ruas estreitas e quando risos, fados melancólicos e o tilintar de copos em bares escondidos atrás de portas de madeira envelhecida. João, Rafael e Sofia subiram a escadaria íngreme sob um céu estrelado, o ar carregado de jasmim e fumaça de churrascos improvisados. Era sexta-feira, e o bairro, coração da boemia lisboeta, refúgio para artistas, exilados e almas quer, fervilhava com uma mistura de turistas e locais que dançavam tango improvisado nas calçadas. João vestia um casaco escuro, o colarinho aberto revelando a vulnerabilidade que aprendera a esconder. Rafael, ao seu lado, parecia um guardião das sombras, com uma jaqueta de cor que acentuava sua silhueta atlética. Sofia liderava, seu andar confiante atraindo acenos de conhecidos, uma rede tecida em manifestações e noites de poesia lésbica. Vítor estará no Tasca do Chico às 10, sussurrou ela, apontando para um letreiro neon pescante. Eu plantei a isca, disse que você viria pagar em pessoa. O interior da tasca era um casulo de azulejos rachados e mesas apertadas, o ar denso com o aroma de bacalhau frito e vinho tinto. Um fadista idoso dedilhava a guitarra, sua voz rouca cantando de amores perdidos e mares traiçoeiros, e quando as almas presentes. João avistou Vítor no canto, cercado por 3 homens de rostos duros, cartas espalhadas como armadilhas. O coração de João acelerou, ele se aproximou, Rafael um passo atrás, pronto para intervir. Boa noite, Vítor, disse João, sentando-se sem convite. O homem ergueu os olhos, o sorriso predatório se alargando. O herdeiro. Trouxe o dinheiro, ou só mais mentiras? Ao redor, cabeças se viraram discretamente, o bairro era tolerante, mas fofocas voavam como gaivotas sobre o Tejo. Rafael ficou de pé, os músculos tensos, enquanto Sofia circulava para o bar, sinalizando para aliados escondidos entre a multidão. A negociação começou tensa, João ofereceu um cheque, mas Vítor exigiu mais, não só dinheiro, mas uma confissão pública. Admita na imprensa que você e seu amigo Miguel são mais que sócios. Eu tenho fotos, João. De você em bares do cais, olhando homens como se fossem salvação. As palavras cortaram fundo, expondo a ferida aberta da identidade reprimida de João. Ele sentiu o rubor subir, mas manteve a compostura, os anos de salas de reunião forjando sua armadura. Você quer destruir vidas por vingança. Carlos foi sua vítima, não minha. Vítor se inclinou, o hálito azedo de conhaque. Carlos era meu, até seu irmão aqui o seduzir com promessas de liberdade. Ele caiu por causa da briga, e eu perdi tudo. Rafael avançou, a voz baixa e furiosa. Você o manipulava, Vítor. Eu o libertei, mesmo que por pouco tempo. Se quer justiça, processe-me, não use inocentes. O fadista pausou, a guitarra silenciando, e um murmúrio se espalhou pela tasca. Foi então que o primeiro soco veio, um dos capangas de Vítor acertando Rafael no queixo, enviando-o contra uma mesa. Copos se estilhaçaram, e o caos explodiu, Sofia gritou, jogando uma cadeira para distrair, enquanto João se lançou para proteger Rafael, recebendo um golpe no ombro que o fez ver estrelas. A multidão, sentindo o cheiro de injustiça, interveio, um grupo de jovens quier, com bandeiras arco-íris improvisadas de lenços, cercou os agressores, cantando hinos de solidariedade que transformaram a briga em resistência coletiva. Segundos depois, a polícia chegou, alertada por Sofia. Vítor foi algemado, rosnando ameaças vazias, enquanto Rafael, com o lábio sangrando, ajudava João a se levantar. Você está bem? Perguntou ele, os olhos verdes cheios de preocupação genuína. João assentiu, o ombro latejando, mas o peito aquecido por algo novo, orgulho, talvez, de ter lutado não por dinheiro, mas por laços que importavam. Graças a você, respondeu, e o toque em seu braço, breve mas elétrico, prometia conversas mais profundas. De volta ao palacete, com curativos improvisados e Sofia rindo da revolta do fado, o trio brindou com chá de camomila, uma pausa necessária antes da tempestade residual. Miguel ligou do hospital, a voz fortalecida, ouvi sobre a briga. Vocês são heróis.
Mas Vítor tem aliados, um advogado influente que pode virar isso contra nós. A notícia azedou o momento, lembrando-os de que a Vitória era frágil em uma cidade onde o progresso LGBTQ+ coexistia com bolsões de conservadorismo, especialmente entre elites financeiras. Rafael e João ficaram sozinhos na varanda, o Tejo Negro abaixo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como joias espalhadas. Eu nunca pensei que voltaria para isso, confessou Rafael, encostado na balaustrada. Mas ver você enfrentar Vítor me fez lembrar porque lutei tanto por Carlos. João se aproximou, o vento bagunçando seus cabelos. E por que eu escondi tanto de mim? Medo de perder tudo, família, negócios, respeito. Seus olhares se entrelaçaram, e Rafael estendeu a mão, traçando o contorno do rosto de João com o polegar, limpando uma mancha imaginária de sangue. Respeito verdadeiro não se perde por amar quem se ama. O beijo veio então, suave como a brisa do rio, lábios se encontrando em uma exploração tímida que explodiu em paixão contida, anos de solidão derretendo no calor mútuo. Não era luxúria, mas conexão, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas, promessas sussurradas de enfrentar o amanhã juntos. Sofia, espiando da porta, sorriu para si mesma, sabendo que o amor, em suas formas mais puras, era a maior rebelião. Mas o amanhecer trouxe complicações, um envelope sob a porta, com documentos falsos acusando Rafael de homicídio culposo, forjados por Vítor da prisão. Eles vão me deportar, disse ele, o pânico nublando seus olhos. João apertou sua mão. Não sem luta. Eu tenho advogados, e agora, um motivo para usá-los. Sofia, já no telefone com ativistas, prometeu uma campanha, vamos transformar isso em bandeira. A comunidade de Lisboa não deixa os seus caírem. Enquanto o dia se desenrolava em reuniões urgentes, João sentiu o florescimento de algo profundo, não só romance, mas uma parceria que curava feridas antigas. Rafael, pela primeira vez, baixou as defesas, compartilhando memórias do dor que misturavam dor e beleza. E em meio ao turbilhão, Miguel saiu do hospital, fraco mas determinado, jurando limpar seu nome e expandir a clínica como tributo à coragem deles. A tensão crescia, no entanto, rumores na imprensa sensacionalista pintavam João como o milionário com segredos sombrios, testando sua fachada pública. Uma entrevista forçada com um repórter hostil forçou a confrontar sua identidade, sou quem sou, e amo quem escolho, disse ele, as palavras libertadoras ecoando como um fado vitorioso. Rafael, ao seu lado virtualmente, sussurrou por mensagem, orgulhoso de você. Semanas se passaram em um vórtice de audiências judiciais e manifestações espontâneas, com o caso de Rafael transformando-se no epicentro de um debate nacional sobre justiça e direitos LGBTQ+ em Portugal. Lisboa, cidade de colinas e contradições, via suas ruas se encherem de cartazes coloridos, amor não é crime, proclamavam, enquanto ativistas como Sofia coordenavam vigílias à luz de velas no Rossio. João, outrora recluso em seu mundo de contratos e colheitas de uvas, agora posava para fotos com Rafael, os dois de mãos dadas em frente ao tribunal, desafiando os flashes com olhares unidos. O advogado de Vítor, um homem de terno impecável chamado Almeida, era um abutre legal, tecendo narrativas de imoralidade importada para desacreditar Rafael. Em uma sessão particularmente brutal, ele exibiu depoimentos falsos de testemunhas do Douro, alegando que o acidente com Carlos fora premeditado por ciúmes. Rafael, no banco dos réus, manteve a compostura, sua voz firme ao contar a verdade, eu o amei o suficiente para deixá-lo ir, não para matá-lo. João, na galeria, sentiu lágrimas quentes, não de pena, mas de admiração por um homem que carregava o peso do exílio com graça. Miguel, recuperado o suficiente para testemunhar, rolou sua cadeira de rodas para a frente, os olhos flamejando. Vítor manipulou todos nós. Suas dívidas eram chantagem para silenciar minha clínica, um lugar onde jovens como eu, rejeitados por famílias católicas rígidas, encontram refúgio. Sua confissão ecoou no tribunal silencioso, expondo as veias podres do preconceito que ainda pulsava em cantos obscuros da sociedade portuguesa, apesar da legalização do casamento gay uma década antes. O juiz, uma mulher de meia-idade com sotaque minhoto, ouviu atentamente, e pela primeira vez, uma faísca de esperança brilhou. Fora do tribunal, a multidão aplaudiu, e Sofia abraçou Miguel, sussurrando, você salvou mais que uma vida hoje. Mas a vitória era parcial, Almeida contra-atacou com uma ação civil contra João, alegando influência corrupta em negócios de vinho que supostamente financiavam ativismo radical. A manchete no diário de notícias do dia seguinte foi cruel, milionário gay enredado em escândalo de família. João leu no café da manhã, o estômago revirando, enquanto Rafael preparava ovos com chouriço, tentando normalizar o caos. Isso vai passar, disse Rafael, sentando-se ao lado dele, o joelho roçando o de João sob a mesa, um gesto cotidiano que ancorava sua sanidade. Você me ensinou isso?
O dinheiro compra tempo, mas o amor compra força. João sorriu, puxando-o para um beijo matinal, lento e reconfortante, saboreando o sal do suor noturno. Seus momentos íntimos eram assim, toques suaves, conversas sussurradas até o amanhecer, construindo uma intimidade que curava as fraturas de anos solitários. Não havia pressa, o amor deles crescia como uma videira no Douro, raízes profundas em solo fértil de confiança mútua. Sofia, sempre a âncora prática, organizou uma gala beneficente na Fundação Calouste Gulbenkian, transformando o escândalo em oportunidade. Vamos arrecadar para a clínica de Miguel e mostrar que Lisboa abraça seus filhos, não o julga. A noite foi um triunfo, lustres de cristal iluminando salões cheios de doadores, artistas que performando fados reimaginados com letras de empoderamento, e João discursando ao microfone, a voz trêmula mas autêntica. Eu aprendi que esconder-se é morrer aos poucos. Hoje, eu escolho viver, com Rafael, com amigos como Sofia e Miguel, com todos vocês. Rafael, ao seu lado no palco, apertou sua mão, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A multidão ovacionou, mas nos bastidores, uma sombra pairava, uma carta anônima para João, prometendo revelações sobre seu pai, um segredo familiar que poderia abalar tudo. Ele sabia de mim, leu João em voz alta para Rafael mais tarde, no quarto de hotel próximo, o corpo exausto encostado ao dele. Meu pai teve um amante nos anos 70, durante a Revolução, um soldado que morreu na África. Ele me escondeu isso para protegê-lo, mas era medo dele mesmo. Rafael traçou círculos suaves nas costas de João, um bálsamo silencioso. Então você herda não só vinhedos, mas coragem. Use isso. A conversa derivou para planos futuros, uma viagem ao Douro, para que João visse as raízes de Rafael, e talvez uma vida compartilhada, longe das luzes da cidade. Mas o sono foi interrompido por uma batida na porta. Almeida, com um mandado de busca, alegando evidências de fraude na gala. A revista durou horas, agentes virando gavetas em busca de provas inexistentes. Sofia chegou ao alvorecer, furiosa, com notícias de uma testemunha-chave, a barumã do Estoril, pronta a depor contra Vítor por coação. Isso vira o jogo, disse ela, distribuindo cafés. Miguel, por telefone, riu pela primeira vez em meses, meu irmão e meu melhor amigo, salvando o mundo um escândalo por vez. Com a maré virando, João e Rafael escaparam para um passeio no Jardim Botânico, onde caminhos de cascalho serpenteavam entre palmeiras e orquídeas exóticas. Aqui, sinto paz, confessou João, sentando-se em um banco de pedra, Rafael ao lado. Como se Lisboa perdoasse nossos erros. Rafael colheu uma flor silvestre, enfiando-a no cabelo de João com um sorriso travesso. Não é perdão, é renascimento. Como nós. O beijo que se seguiu foi mais ousado, mãos explorando contornos familiares, selando uma promessa de futuro em meio ao verde vivo. Mas o clímax se aproximava, uma audiência final, onde Almeida tentaria desmascarar João como manipulador de identidades falsas. Sofia preparou uma armadilha, gravando uma conversa com um capanga arrependido de Vítor. Vai ser explosivo, disse ela, os olhos dançando. E assim, enquanto o outono pintava as folhas de ouro, o trio se preparava para o confronto definitivo, sabendo que a verdadeira batalha era interna, superar o ódio internalizado, abraçar o amor como ato de rebelião. Na véspera, Rafael e João caminharam pelo Tejo ao pôr do sol, o rio como espelho de suas almas entrelaçadas. Se perdermos tudo, eu ainda te tenho, murmurou Rafael. João parou, virando-se para ele. E isso basta. O abraço foi feroz, um escudo contra o amanhã incerto, sendo laços que nem tribunais poderiam desfazer. O Tribunal de Lisboa, com suas colunas de mármore e ecos de julgamentos históricos, estava lotado naquela manhã chuvosa de novembro. Chuva fina batia nas janelas altas, como lágrimas não choradas pela cidade que testemunhara revoluções e direitos conquistados a duras penas. João sentou-se na primeira fila, o terno cinza impecável contrastando com a tormenta interna. Rafael, ao seu lado, exibia um hematoma desbotado do rosto, um lembrete visível da violência passada. Sofia e Miguel ocupavam os assentos atrás, ela com um bloco de notas cheio de anotações afiadas, ele em sua cadeira, o queixo erguido em desafio. Almeida iniciou com veneno, projetando slides de evidências, e-mails falsificados ligando João a subornos, fotos manipuladas de Rafael no Douro com expressões sombrias. Este homem, apontou ele para Rafael, não é vítima, é predador, usando charme para infiltrar e destruir. O público murmurou, uma mistura de repórteres ávidos e ativistas com faixas escondidas sob casacos. João sentiu o estômago revirar, as mentiras ecoavam os sussurros de sua juventude, quando colegas de escola o rotulavam de diferente por sua proximidade com Miguel. Mas Sofia havia orquestrado o contra-ataque. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de João, uma mulher que era de renome, doutora Isabel, chamou a testemunha surpresa, a barumã do Estoril,
uma morena de olhos cansados chamada Ana. Vítor me pagou para mentir, testemunhou ela, voz firme apesar do tremor. Ele forjou os documentos sobre o acidente. Eu vi, era para encobrir suas próprias dívidas com o cassino. Gritos de indignação varreram a sala, e Almeida empalideceu, objetando inutilmente. Rafael subiu ao estrado em seguida, o sotaque do Douro tingindo suas palavras com autenticidade rústica. Eu amei Carlos de verdade, não como posse, mas como igual. Quando ele morreu, Vítor me culpou para herdar as terras da família dele. Eu fugi não por culpa, mas por medo de um sistema que pune o amor. Lágrimas escorreram, e João, da plateia, sentiu o peito apertar, via nele o reflexo de sua própria jornada, de negação à aceitação. O ponto alto veio com Miguel: minha clínica não é radicalismo, é salvação. Eu contrai dívidas para ajudar garotos como o jovem que eu fui, expulso de casa por ser gay a uma vila conservadora do Alentejo. João financiou anonimamente porque entende, o silêncio custa vidas. Sua voz quebrou, evocando imagens de suicídios silenciados, de famílias que preferiam luta a abraços. O juiz, tocada, interrompeu para uma pausa, os olhos úmidos. Almeida, acuado, tentou um último golpe, e o réu João. Seu romance com o acusado é encenação para simpatia pública. A sala prendeu a respiração. João se levantou, sem permissão, caminhando ao estrado com passos firmes. Não é encenação. É real, o primeiro amor verdadeiro da minha vida, nascido da dor compartilhada. Ele virou-se para Rafael, estendendo a mão. Eu o amo, e isso não é escândalo, é força. Rafael apertou a mão, puxando-o para um abraço breve mas poderoso, aplausos explodindo como fogos no rocio. O juiz declarou recessão, mas o verdito veio horas depois. Vítor e Almeida indiciados por fraude e extorsão, Rafael absolvido, as acusações contra João arquivadas. A multidão fora do tribunal ergueu vivas, bandeiras arco-íris desfraldadas sob a chuva que agora parara, um arco-íris tímido surgindo sobre o castelo de São Jorge. Sofia chorou, abraçando todos, enquanto Miguel, de cadeira, proclamou, à clínica, e a nós. A celebração se estendeu no bairro alto, em uma tasca lotada de amigos e estranhos unidos pela vitória. Fados alegres substituíram os melancólicos, copos de moscatel tilintando em brindes. João e Rafael dançaram devagar, corpos colados em meio à multidão, sussurrando planos, dor no primavera, disse Rafael, beijando a têmpora de João. E uma casa com vista para o rio. João riu, o som leve como nunca. Com uma adega só para nós. Mas o pós-tribunal trouxe rachaduras sutis. A imprensa, agora simpática, pressionava por entrevistas, e João recebeu uma carta do primo distante, herdeiro secundário, seu estilo de vida mancha o nome da família. Renuncia à diretoria. O preconceito familiar, velado mas persistente, cutucava feridas frescas. Rafael notou o humor sombrio durante o jantar em casa. Fale comigo, pediu, servindo vinho de sua terra natal. João desabafou, a voz rouca, eles me veem como aberração, mesmo após tudo. Como se o amor mudasse quem eu sou. Rafael o puxou para o colo no sofá, braços envolventes. Não muda, revela. Eu te amo pelo que você é, corajoso, generoso, meu. O beijo que se seguiu foi profundo, uma âncora em meio à dúvida, mãos traçando caminhos de conforto e desejo contido, reafirmando laços além das palavras. Sofia, visitando no dia seguinte, trouxe leveza, uma proposta de documentário sobre a clínica, com vocês como estrelas. Miguel, já planejando expansões, piscou, e um ala em nome de Carlos, para honrar o passado. O grupo, agora família escolhida, navegava às aftermaths com humor e apoio, transformando cicatrizes em lições. Uma semana depois, uma reviravolta, a carta do pai de João, encontrada em um cofre antigo, revelava não julgamento, mas arrependimento. Eu te escondi minha verdade para te poupar dor, mas errei. AML livremente, filho. Lágrimas fluíram, e Rafael leu em voz alta, sua voz um bálsamo. Ele aprovaria nós. Com o inverno se aproximando, eles partiram para o Douro, vinhas adormecidas sob geada, o rio Douro serpenteando como veia de prata. Em uma quinta isolada, herança de Rafael, eles caminharam entre parreiras, mãos entrelaçadas. Aqui comecei a sonhar, disse ele. João sorriu, e aqui, realizamos. O amor deles, testado por balas e tribunais, florescer em resiliência, uma narrativa de superação que inspirava outros a saírem das sombras. De volta a Lisboa, a clínica de Miguel abriu suas portas, com uma placa discreta, Refúgio do Arco-Íris. Sofia dirigiu o primeiro evento, uma noite de histórias compartilhadas. João e Rafael, sentados no fundo,
trocaram olhares cúmplices, sobreviventes, amantes, aliados. O inverno de 2025 cobriu Lisboa com um manto de neblina e luzes natalinas, transformando a cidade em um conto de fadas urbano onde segredos se dissolviam no calor de lareiras e canções de reis. A clínica de Miguel, agora um farol no bairro Alto, recebia seus primeiros residentes, jovens de todos os cantos de Portugal, fugindo de vilas onde o padre ainda pregava contra pecados da carne e mães cortavam laços por vergonha. João, financiador silencioso virado patrono aberto, visitava semanalmente, levando cestas de vinhos e livros de poesia que era portuguesa, versos de Sofia de Melo que falavam de amores proibidos e libertações. Rafael adaptara-se à vida citadina com graça rústica, trabalhando como consultor na vinícola de João, ensinando técnicas do Douro que elevavam os blends a obras-primas. Suas noites eram rituais, jantares cozinhados juntos na cozinha do palacete, com bacalhau à brasa e conversas que variavam de filosofia a piadas bobas sobre turistas perdidos no Chiado. Você me faz rir, confessava João, encostado no peito de Rafael após um dia de reuniões exaustivas. E você me faz sonhar, respondia ele, beijos preguiçosos levando a abraços que curavam o cansaço da alma. Sofia florescia como coordenadora da clínica, seu relacionamento com uma pintora de Coimbra adicionando camadas de alegria, piqueniques no Monsanto, exposições de arte lésbica que desafiavam galerias tradicionais. Ela e Miguel formavam uma dupla dinâmica, ele na administração com sua teimosia recuperada, ela na frente de batalha com empatia afiada. Vocês quatro são imbatíveis, brincava ela em um jantar grupal, erguendo um copo de porto. A família que o destino desceu das cinzas. Mas sombras persistiam, Vítor, preso mas amargo, vazava histórias distorcidas para tabloides underground, pintando Rafael como imigrante manipulador. Uma noite, um repórter emboscou João na saída de uma ópera no São Carlos, microfone em riste, seu romance é genuíno, ou PR para a causa. João pausou, o fraco bordado refletindo as luzes do teatro. Genuíno o suficiente para mudar minha vida. Próxima pergunta. O repórter recuou, e Rafael, esperando no carro, riu ao ouvir o relato. Meu herói das palavras. A verdadeira prova veio com a família de João, o primo, outrora hostil, convidou-os para um Natal em Sintra, mansão gótica envolta em névoa. Para curar feridas, escreveu ele, e quando o espírito reconciliador da nação pós-ditadura. João hesitou, memórias de jantares frios onde o pai desviava olhares de Miguel o assombrando. Rafael o encorajou, vá, por você, não por eles. Eles foram, presentes embrulhados e corações abertos. A mansão de Sintra era um labirinto de tapeçarias e fogo crepitante, o ar cheirando a rabanadas e castanhas assadas. O primo, Eduardo, cumprimentou-os com um abraço rígido, mas genuíno. Eu errei, o medo fala alto em famílias velhas. O jantar transcorreu tenso no início, conversas sobre vinhos e viagens mascarando o elefante na sala. Mas quando as sobremesas saíram, Eduardo ergueu o copo, ao amor que une, não divide. Lágrimas fluíram, histórias emergiram, o avô de Eduardo, um homossexual reprimido nos anos 50, cuja solidão inspirara o ódio geracional. Rafael compartilhou do Douro, de invernos isolados onde o amor era um fogo roubado. João, emboldened, falou de sua jornada, eu me escondi para proteger o legado, mas o verdadeiro legado é coragem. A noite terminou com risos ao redor do piano, canções natalinas reescritas com toques Kier, selando uma trégua familiar. De volta à rotina, uma surpresa, Sofia propôs uma viagem grupal ao Algarve, para recarregar. Praias de areia dourada e falésias dramáticas os receberam, o mar Mediterrâneo lambendo areias como um amante paciente. Miguel, agora caminhando com muleta, mergulhou nas ondas rasas, gritando de alegria. João e Rafael passeavam ao amanhecer, pegadas entrelaçadas na areia úmida. Casamo-nos aqui, sussurrou Rafael, brincalhão. João parou, o sol nascente tingindo o céu de rosa. Sim. Por que não? O pedido veio espontâneo, de joelhos na areia, com um anel simples de ouro trançado, herança de Carlos, purificado pelo tempo. Casa comigo, João. Não por espetáculo, mas por nós. Lágrimas salgadas misturaram-se ao mar, e o sim foi um grito ecoado pelas gaivotas. Sofia e Miguel, espiando de longe, aplaudiram, champanhe gelado pronto. O casamento, meses depois, foi íntimo, uma cerimônia no Douro, vinhas florescendo em maio, o rio como testemunha. Sofia oficiou, com toques de ritual pagão, flores de laranjeira entrelaçadas em coroas. Miguel, plenamente recuperado, leu um poema seu sobre a Irmandade Kier. Convidados, ativistas, vinicultores, a família reconciliada, brindaram sob o sol dourado, fados e quando das colinas. A lua de mel no Brasil, terra de Rafael, foi redescoberta, praias de Copacabana,
onde ele mostrara a João comunidades vibrantes de carnaval que era. Aqui, eu renasci, disse ele, dançando samba sob estrelas. João, suado e rindo, sentiu-se completo, não mais um milionário solitário, mas um homem amado. De volta, desafios menores surgiram, a clínica expandiu, atraindo escrutínio governamental, mas João lobiou por fundos, transformando escrutínio em apoio. Sofia adotou um cachorro resgatado, batizado Arco, símbolo de arco-íris. Vida fluía, com brigas bobas sobre quem lava louça e reconciliações apaixonadas. Um ano após o tiro, uma placa comemorativa no beco, lugar da coragem. Eles visitaram, mãos dadas, o passado honrado. De dor a isso, murmurou João. Rafael sorriu, e mais virá. Anos se entrelaçaram como videiras maduras, e Lisboa, eterna reinventora de si, testemunhou o florescimento pleno de suas uniões. A clínica de Miguel cresceu para 3 filiais, uma no Porto, outra no Algarve, salvando centenas de vidas com terapia, abrigos e oficinas de arte que transformavam traumas em tapeçarias coloridas. Ele se tornou orador nacional, sua cadeira de rodas um trono de advocacia, casado com um terapeuta jovem de Évora que o desafiava a dançar fado adaptado. Sofia dirigia uma galeria no Chiado, expondo artistas LGBTQ+, de África lusófona, seu casamento com a pintora florescendo em murais que capturavam a essência de amores resilientes. Vocês nos inspiraram, disse ela no batizado de sua primeira filha, uma menininha de olhos curiosos chamada Liberdade. João e Rafael, padrinhos, seguraram a criança com ternura, imaginando seu próprio futuro, a adoção, talvez, ou mentoria na clínica. João abdicara parcialmente do império, focando em vinhos sustentáveis e fundações Kier, seu nome agora sinônimo de filantropia progressista. Rafael gerenciava as vinhas do Douro com paixão renovada, importando técnicas brasileiras para blends inovadores batizados União, um tinto encorpado que evocava corações entrelaçados. Suas vidas domésticas eram um equilíbrio, manhãs de café no terraço, com o Tejo ao fundo, noites de cinema caseiro, rindo de comédias portuguesas antiquadas, viagens anuais ao Brasil, onde Rafael reconectava com raízes, e João aprendia samba com graça desajeitada. Conflitos menores pontuavam a paz, uma discussão sobre expandir a casa para incluir Miguel, resolvida com um anexo projetado por Sofia, um susto de saúde de João, uma arritmia passageira que os uniu em vigilância mútua, reafirmando votos. Você é meu ritmo, brincou Rafael no hospital, beijando a palma da mão dele. O clímax retrospectivo veio em uma marcha do orgulho, 10 anos após o tiro, Lisboa explodiu em cores, o desfile serpenteando do Marquês de Pombal ao Tejo, com flutuantes temáticos da clínica e vinhas do Douro. João e Rafael lideravam um carro alegórico, vestidos de noivos estilizados, jogando pétalas de rosas para a multidão extasiada. Sofia e sua esposa dançavam ao lado, com Liberdade no colo, acenando uma bandeira miniatura. Miguel, no palco móvel, discursou, de um beco sangrento a esta rua de luz, isso é o que o amor conquista. Mas o verdadeiro ápice foi privado, naquela noite, no palacete, com chuva de verão batendo nas janelas, eles reviveram memórias. Lembra da garçonete que alertou? Perguntou João, enrolado nos lençóis com Rafael. Sofia salvou-nos antes de nos conhecermos. Rafael riu, traçando o contorno do ombro dele, e o visitante misterioso. Eu vim para proteger, mas encontrei casa. Desafios persistiam, leis novas para proteger jovens trans, batalhas contra retrocessos conservadores, mas eles enfrentavam unidos, com a rede de amigos como escudo. Uma adoção veio, um menino de 12 anos do Alentejo, fugido de rejeição, batizado Tomás, que encheu a casa de caos alegre e perguntas profundas. Vocês são gays? Isso é legal? Perguntou ele na primeira noite. Rafael ajoelhou-se, é amor, Tomás. E amor é sempre legal. Anos mais tarde, em uma vindima no Douro, com Tomás correndo entre parreiras, João e Rafael sentaram-se no terraço da quinta, copos de união na mão. O sol se punha, tingindo o rio de ouro. De uma bala a isso, refletiu João. Rafael entrelaçou os dedos nos dele, e o melhor ainda vem. A vida, em sua tapeçaria intricada, tecera de dor uma sinfonia de redenção, prova de que, em Portugal, corações que podiam não só sobreviver, mas brilhar, iluminando caminhos para os que viriam depois. E assim, sob as estrelas do Douro, seu amor perdurava, eterno como o vinho que envelhece em barris de carvalho.